Oi, gente, eu sou a Carol do canal Leitora de Primeira Viagem e hoje vamos falar sobre as 2 primeiras semanas de agosto. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu venho falar sobre um assunto muito sério. A reforma tributária apresentada pelo governo federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele defende a taxação dos livros em 12%. Isso é inconstitucional, porque a Constituição, ela protege o setor contra impostos. Mas mesmo assim, né, essa foi a proposta dele, alegando que livros é artigo de luxo, que precisamos disso para acelerar a economia, o que só vai trazer prejuízos, tanto para quem lê, quanto para quem vende, quanto para editoras, autores, sabe? Muitas são as dificuldades que o Brasil tem em ler, né, no hábito da leitura, né, gente? E fazer isso só vai prejudicar ainda mais. Então, criou-se na internet um movimento chamado Defenda o Livro, e esse movimento criou um abaixo-assinado. Bom, o link desse abaixo-assinado estará aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo. Por favor, se você ainda não assinou, assine, sabe? É muito importante. Sério mesmo, eu sei que às vezes dá um desânimo, a gente pensa, as coisas não vão dar em nada, só vão sair em benefício deles, né? Mas não, a gente é o povo brasileiro e a gente tem condições sim de mudar isso, de vetar essa proposta, sabe? Eu acho que a gente tem que defender os nossos bens, sabe? O que os livros têm para nos oferecer. Poxa, não é um artigo de luxo. Livro é o que faz a sociedade crescer intelectualmente, espiritualmente, sabe? Então, assinem, por favor. Bom, eu vou falar sobre os livros lidos. Eu terminei 4 livros, o que eu superei, né, a quantidade de livros que eu li em julho, porque eu li 3 livros, eu fiquei muito preocupada, né, em ultrapassar esse número, porque para acelerar mesmo, para a gente conseguir, né, bater a nossa meta. O primeiro livro que eu terminei foi Um Caso Perdido. Eu dei 3 estrelas. Eu não gostei muito, tá, gente? Porque, assim, eu achei a Six e a Sky muito chatos. O mocinho, que é o Dean, né? Dean. Eu achei ele muito abusivo, achei ele muito violento. Ele não pediu desculpa, sabe? Ele entrava na casa da Sky a qualquer hora e eu acho isso um absurdo. Então, na verdade, a história começou a ficar boa quando a Sky saiu. Não, quando a Six saiu. E aí, a história só me prendeu, só me chamou a atenção mesmo quando a Sky começa a descobrir o seu passado. Então, não gostei muito, tá? Eu vou ler a continuação, né? Os outros livros dessa série, né? Realmente para saber qual a visão do Dean, para saber o que aconteceu com a Six, mas esse livro eu não gostei. O segundo livro que eu terminei foi Boa Noite, da Pan Gonçalves, né? Conta a história de Alina, né, que passa na universidade, né, e vai morar numa república. E aí ela passa num curso de engenharia da computação, sofre muito preconceito, porque ela e mais ou menos, eu acho que 4 meninas eram as únicas, né, alunas, e os homens ficavam falando, mulher não tem competência para isso, mulher não deveria estar aqui, sabe? As coisas bem feias. E
nessa faculdade existia muitas festas. Nessas festas, a gente acontecia várias coisas com as meninas, tipo, as meninas ficavam inconscientes, as meninas não davam conta de si, sabe? Acordavam assim num lugar estranho. E aí a Alina, né, participava dessas festas, mas foi uma noite numa pizzaria que ela conhece Arthur. E aí ela começa a sair com Arthur e tudo bem, né? Arthur era hiper romântico e ela super apaixonada. Até que ela vai numa festa com esse Arthur. E aí ela bebe umas batidas, sabe? Aquelas batidas de frutas, né? E aí ela vai embora, pede pro Arthur pra ir embora. E aí quando ela tá no meio do caminho assim, ela pede pra ele... ela toma uma decisão de perder a virgindade com ele e pede pra ele encostar no lugar pra, né, eles dois namorarem e tal. Só que aí depois ela muda de opinião. E aí nessa faculdade também existe uma lista de meninas que classifica as meninas em santinhas, bêbadas, umas coisas assim, sabe? E nessa lista recebi muitos comentários. E depois que ela foi para... que ela desistiu de fazer, né, de fazer sexo com Arthur, ela vê seu nome nessa lista como tipo santinha, sabe? E aí ela começa a desconfiar e tal, e aí vai desenvolvendo a história. Esse livro, ele fala muito sobre os preconceitos, mas infelizmente, o que eu achei? A questão da mulher, do preconceito contra as mulheres, das festas, foi desde o início, né? Mas, assim, no final ela tentou colocar mais questões sociais, o que pra mim foi tipo uma bomba jogada no colo dos leitores, sabe? E, assim, teve alguns personagens que ficaram bem rasos, sabe? Então eu também dei 3 estrelas. Eu gosto muito da Pan, eu pretendo ler outros livros com certeza, mas esse não, né? Teve muitos erros, assim, na minha opinião. Aí eu li o conto Encontro, que eu dei 5 estrelas, mais favorito. Conta sobre a Naomi, né? Que ela encontra ela vai pro ponto de ônibus porque ela acabou de bater o carro e o carro estava na oficina. E aí ela encontra numa parada de ônibus uma pessoa parecida, né? Um homem muito bonito. E aí esse homem fala com ela, e aí ela fica assim, não, eu não reconheço. E aí ele fala assim, não, a gente é amigo de infância. Eu sou o Rian, a gente brincava juntos, tal. Aí eles conversaram, trocaram o número de telefone. E aí ela pensa assim, poxa, será que eu devo adicionar o nome dele? Será que eu devo dar mais uma chance pra vida? Aí ela conta do passado dela, quando ela namorava o Josi, né? Ela ficou 2 anos namorando ele, e ele parecia ser um cara perfeito, romântico, carinhoso. Eles nunca tiveram uma briga por ciúme nem nada. E aí ela foi sair, ele ia jogar, num dia ele ia jogar futebol, e aí ela resolveu sair ir pro shopping com as amigas.
Só que aí, a partir daquele momento, ele começa a ficar muito diferente, muito abusivo, tá? Começa a viver um relacionamento abusivo, que tem até violência física. Gente, assim, é um livro de 14 páginas. Mas ela conseguiu resumir nessas 14 páginas perfeitamente o que é um relacionamento abusivo. Conseguiu transmitir a mensagem dela. E aí fica essa questão, né? Será que a Naomi, ela deu mais uma chance para a vida? Ou será que ela teve medo de arriscar? Leiam, sério mesmo, vale muito a pena. E eu li, por último, né, não terminei, o Paranoia, que conta a história de Jorge, um recém-formado em psicologia. Ele tá abrindo o escritório e o primeiro paciente dele sofre de paranoias. Eles acham que os agentes que vão pegar ele, né, que estão atrás dele, estão porque ele descobriu um meio de iludir os clientes brasileiros. É doido, tá? É assim, é bem confuso. E aí, né, aí a mãe dele, desse Ricardo, né, que é o paciente, marca com o Jorge a consulta. E aí o Ricardo, ele fica na cabeça que a mãe dele e o Jorge estão tramando contra ele. E aí ele começa a seguir o Jorge, até que o Jorge encontra um bilhete e esse bilhete é do Ricardo. E ele fala que ele está correndo perigo e tal. E aí, no final, né, eu não posso contar o final, que é spoiler, né? Mas assim, é interessante, tá? Eu dei 5 estrelas pra ele. Ele é bem interessante, assim. Ele é bem confuso, mas é bem interessante. Os livros que eu estou lendo agora. A Princesinha, eu estou na página 60, sendo que é 208 páginas. O Silêncio da Alma, que eu estou em 4%, né? Eu estou lendo em e-book. Sempre Foi Você, que eu estou lendo em e-book. Esse livro é o livro da parceria, né? Com Sonhos de Livro. E a Adorável Loja de Chocolates, que estou em 56%. Vou falar primeiro da Princesinha, né? Gente, a Princesinha, ela é uma menina muito maravilhosa, tá? Ela é uma menina que tem a criatividade muito grande. Ela é uma menina boa. E ela se chama Sarah. É esse livro aqui, tá, gente? Gente, é aquele filme, sabe? Aquele filme antigo que a gente assistia na Globo. E a menina... Quando eu vi, esse daqui é o tipo de capa que eu amo, sabe, gente? Com esses desenhinhos e tal, bem fofinho. Mas quando eu vi essa menina aqui, eu pensei, uai, a menina do filme, ela é loira, branca, não tem nada a ver com essa menina. Mas aí, quando eu li o livro, eu vi que, na verdade, a Princesinha é dessa forma aqui, sabe? Eu não sei o que aconteceu com o filme que mudou totalmente a personagem. Mas essa forma aqui, né, ela é moreninha, dos olhos verdes e tal, do cabelo cacheadinho. É igualzinha a ela, tá? Pelo menos nesse livro aqui. Mas eu acho que é pra todos, né? Bom, Sarah, ela é uma menina órfã, tá? De mãe. E o seu pai é soldado. Então,
como o clima da Índia não fazia bem para as crianças, tá? E elas eram mandadas para escolas na Inglaterra. O que aconteceu com a Sarah, tá? O lugar se chamava Lugar Senhorita Midge, seminário exclusivo para jovens moças. A Sarah, ela é muito rica, mas para ela, assim, a riqueza, ela só serve para distribuir, para ajudar as pessoas. Então ela é uma menininha bem especial. Uma parte que eu gostei bastante, assim, então a Sarah, ela vira aluna exemplo desse instituto, né, desse lugar. E aí ela, a Michi, né, a diretora de lá, né, que é a senhorita Michi e a senhorita Amélia, tá, gente? Elas são irmãs e são donas do lugar. Ela falou assim: ai, Sarah, tenho certeza que você tem dificuldade para francês, porque seu pai mandou você vir para aula de francês, ele fez questão. Então, como você é uma menina... Aí ela falou assim: não, você tá com dificuldade de falar, né? Porque você é uma menina muito... muito snob, muito mimada para assumir que você tem essa dificuldade. Bom, a senhora Minji, ela odeia a Sarah, mas ela trata ela bem porque ela tem dinheiro, né? E aí, o que eu mais gostei, assim, o que mais ficou tchan, é que apareceu o professor, né, de francês lá. E porque só tava na sala, né, a Michi, as meninas e a Sarah, né, que tava do lado dela, se apresentando para as meninas e tal. E aí o professor de francês entrou e ela falou: essa menininha aqui é aluna exemplo, mas ela tem muita dificuldade em francês, você vai ter que dar um jeito nela. Aí a Sarah se levantou e falou em francês, tá? Só pra desbancar. Não tenho dificuldade de francês. Meu pai sempre fez questão de falar em francês comigo. E minha mãe era francesa, então eu não tenho essa dificuldade. Eu não sei de onde que ela tirou isso. E aí, toda a turma foi desbancada. Não, toda a posicinha dela, da senhorita Michi, foi desbancada, né? E aí, a Imengarne, né, que é uma aluninha, ela é gordinha, ela tem muita dificuldade na escola, ela tem muita facilidade em esquecer, tem muita dificuldade em aprender e muita facilidade de esquecer. E aí ela achou incrível a forma como a Sarah enfrentou a senhorita Michi, né? E aí, como tem a Lavínia e tem a Jess, que são melhores amigas do mal, tá? E aí, como ela enfrentou... a Lavínia tava falando mal a Lavínia e a Jess estavam falando mal da Imergard, tipo, ela nunca vai aprender, como é que ela fala uma coisa dessa, tal, não tem dificuldade demais em francês. E aí a Sarah foi lá e defendeu, assim, a Imergard, e aí elas viraram melhores amigas. Outra menina que tem lá, né, é a Molly. Ela perdeu a mãe, ela é uma menininha bem nova, tá? Ela perdeu a mãe, aí seu pai era irresponsável e colocou ela nesse instituto. E tudo que acontecia com ela gritava, ela berrava, ficava chutando as pessoas e falava que não tinha mãe. E somente a Sarah foi capaz de controlar ela. E aí, como ela falou
que estava chorando porque não tinha mãe, a Sarah adotou ela. Foi uma cena muito bonitinha. A Beck, né, que é uma menina que ela é a copeira do local, tá? Ela é uma menina de 14 anos. Eu pensei que ela era mais nova, porque no filme tá, ela é mais nova. E, assim, ela morre de vergonha, ela tinha muito medo de se aproximar, mas aí, num dia, ela, morta de cansaço, sabe? Porque ela era copeira, mas dava conta de tudo nessa instituição. Ela se senta numa cadeira e dorme na cadeira da Sarah. E aí a Sarah conversa com ela, fala que não vai durar, e aí elas se tornam também grandes amigas, né? E aí, no capítulo que eu acabei, na parte que eu acabei, era aniversário da Sarah, tá? E a Sarah tá fingindo que é uma princesa, porque ela sempre quis ser uma princesa. E é o 11º aniversário de Sarah, tá? O pai dela fala que escreve uma carta, né, falando que o melhor amigo dele, um amigo de infância, ele era dono de uma grande extensão de terra, onde se encontrava diamantes. E aí nessas terras tinham diamantes que o amigo dele iria descobrir onde estavam, e aí ele iria repartir com o capitão, que é o pai dela. É isso. Bom, vamos lá. Aí eu estou lendo também O Silêncio da Alma, que eu estou em 4%, né? Ele começa bem tenso, mesmo, bem forte. Ele é um livro bem forte. Se você tiver dificuldade de ler livros sobre relacionamentos abusivos, não leia, porque ele já começa assim no clima, e ele está a personagem, né, ela está fazendo silêncio, tentando chorar em silêncio, pois os seus filhos não podiam escutar, porque ele já tinha escutado seus gritos. E ela estava chorando porque ela levou mais uma surra do seu marido. E aí, né, o marido dela entra no quarto e começa a falar aquelas coisas que existe em um relacionamento abusivo, como: eu vou mudar, não foi culpa minha, a culpa veio dele que ficava olhando pra você. E ela se nega a acreditar que aquilo era amor. E aí ela decide que ela vai mudar de vida, que ela não vai mais passar por isso. E aí no capítulo 1, esse é prefácio, por isso que eu falei que começa bem forte mesmo. E aí no capítulo 1 ela mostra ela no segundo ano do ensino médio, e numa festa, e aí ela era muito apaixonada por ele, né? E ele era considerado o cara mais lindo, mais gato da escola. E aí ele vem, conversa com ela, chama ela pra passear. E aí eu parei nessa parte, tá, gente? Sempre foi você. Estou em 5%. Sempre foi você, gente. A Marina, ou Nina, ela é a protagonista, tá? Do Silêncio da Alma. Ela é a mulher, é a vítima do relacionamento abusivo. E o Pedro é o marido dela. Tá.
Vamos lá pro Pedro, né? Pro Sempre Foi Você. Esse livro, como eu disse, é um livro de parceria, tá? Com a editora Sonhos de Livro. E ele começa com o Pedro correndo pelo aeroporto, tentando alcançar Melissa, que é o grande amor da sua vida. A Melissa, ela era sua noiva, mas ela foge do país com o melhor amigo dele, que é o Ricardo. Esse é o primeiro capítulo. Aí ele conta sobre 10 anos atrás. Nos tempos atuais, Pedro está casado, tem um filho, né? Mas ele está naquele processo de separação, tá? Eles dormem em camas separadas. A esposa dele, que é a Maia, é mimada, infantil. Ela é irmã da Melissa, né? São 3 irmãs: a Maitê, a Melissa e a Maia. A Maia é a mais mimada, ela não se acerta no emprego, então, né, eles estão nesse processo, ele não aguenta mais ela, na verdade. E assim, a Melissa, no segundo capítulo, ela volta para o Brasil, aonde Pedro está. A Melissa, gente, ela é filha do Rodolfo Leite de Azevedo, que é um dos advogados mais importantes do Brasil, tá? Então, ele tem todo um escritório, uma empresa de advocacia e tal. E aí a gente descobre no terceiro capítulo que a Melissa casou com o Ricardo porque o pai, ele sempre quis que uma das filhas casasse com o herdeiro das indústrias Monteiro. E quem foi escolhida foi a Melissa, contra a vontade dela. A Melissa foi a única que não virou advogada, tá? Ela é formada em letra e trabalha com tradução. E aí, né, vamos para a adorável a adorável loja de chocolates de Paris, que eu estou amando. Já estou em 57%, tá? E vamos lá. O que aconteceu agora que eu estou lendo, né? É que Thierry, ele sofre um ataque cardíaco. E aí ele vai direto pro hospital. E aí, ele é notícia porque ele era um confeiteiro muito conhecido, né? Então, ele vira notícia em todo o país. E o problema é o seguinte, é que o que vai fazer com a loja? Já que Thierry está no hospital e não tem ninguém à altura dele, sabe? A Anne até tenta fazer uns chocolates, mas fica horrível, sabe? E Alice, né, que é a esposa do Thierry, ela tenta de qualquer jeito abrir a loja, porque não podia, segundo ela, não podia ficar fechada porque ela não podia perder aquele capital, tá? E aí Anne vai pedir ajuda pro filho dele, né? O filho dele é o Laurent, né? E ele também é confeiteiro, só que ele e o pai são brigados, né? Thierry e Laurent são brigados. E o Thierry falou para ele nunca mais pisar na loja dele. E aí o que acontece é que o Laurent, com todo o seu orgulho, né, fala assim, mas eu não vou ajudar, ele falou para mim não entrar na loja. Então, tá nessa situação. A Anne já ligou para Claire,
falou sobre a situação, a Claire revive todo aquele momento de que ela voltou de Paris, quando ela era jovem, voltou de Paris, e aí ela voltou à escola, e ela não tem mais como voltar para Paris para buscar o seu amor, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi isso que eu li nas 2 primeiras semanas. E até a próxima, viu? Um beijo. E não se esqueçam, assinem o abaixo assinado, tá?